Essa história se passa em Nova York. A mesa de café do cara da manhã tem pão francês, um bolo de fubá, uma garrafa térmica de café. O desenhista é brasileiro. Salve, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Sala dos Professores. Hoje eu tô aqui com o Mário Cal, com a Elo D'Angelo e com microfone novo, senhoras e senhores. Agora, com o áudio delicinha, vocês vão ver que a coisa tá em outro nível. Para falar de quê? Para falar de referências. O episódio que a gente fez sobre estudos de desenho foi um sucesso tremendo no podcast. Obrigado a todo mundo. E a gente decidiu fazer mais episódios que são esses tipos de debate/dica, né, que a gente ensina vocês através da nossa experiência pessoal, não uma coisa meio aula. A aula tem as aulas da Inco, mas aqui a gente fala da nossa experiência pessoal para que vocês aprendam junto com a gente, e eu acho que é mais interessante, assim, ou pelo menos é tão interessante quanto outros formatos. Então, Mário Cal, professor de arte final aqui na Inco, e já mil coisas, jogador de jabuti, eu adoro falar isso. Elo, professora de HQ Verdade aqui na Inco, ganhadora de 50 mil prêmios também, não sei nem mais a lista, perdi a conta. Eu, professor... Autora de gráfica MSP, é importante colocar. Isso, autora de gráfica MSP. Eu sou professor de quadrinhos, de ateliê, de cenário, e tenho alguns prêmios também, mas nem perto disso aí. E o que eu ia falar agora? Esqueci. E vamos falar de referências. Corta isso, Matt, pelo amor de Deus, que eu me empolguei. Na verdade, coloca isso no fim do vídeo. Isso. Tá, eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte. A primeira pergunta é meio óbvia, mas eu acho que é legal a gente falar isso pra quem tá ouvindo, que é, vocês usam referência, certo? Sim, com certeza. Que bom, porque existe um mito de que, o artista real é aquele que faz tudo de cabeça o tempo todo, e isso é balela. Tá? Eu acho que a gente já pode começar quebrando esse mito. Não rola. Dito isso, já que passamos por esse, né? Passamos agora alguns para falar sobre referências. Eu queria ouvir de vocês, primeiro, como foi descobrir que a referência é importante? Se teve um momento na vida de vocês, na carreira de vocês, onde você falou, cara, eu fiz com e fiz sem, e como mudou? E depois eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre onde são os lugares, né? Onde são esses segredos, esses buracos escondidos do mundo onde você busca referência e por quê? Olha, eu queria dizer, antes de mais nada, que eu fui a pessoa que achava que a gente não precisava de referências. Eu tinha esse preconceito maluco, né? A ideia de que, tudo está na minha mente, né? Sou autossuficiente. E aí, o que acontece? Quando eu lancei o meu primeiro quadrinho, Dora e a Gata, ele é um quadrinho que, assim, eu me orgulho demais dele, mas eu não usava referência. Então, tem muitas coisinhas, assim, que elas não fecham no mundo que eu criei. O funcionamento da casa, da personagem, né? O quarto dela não é muito funcional, não faz sentido a planta da casa, por exemplo, né? E se eu tivesse usado referências, eu acho que teria sido muito mais interessante. Aí, engraçado que no meu TCC, que veio antes do livro, no meu TCC de jornalismo em quadrinhos, né, 4 Marias, eu usei muita referência fotográfica, porque era uma reportagem em quadrinhos, né? E aí o meu trabalho foi muito mais fácil, muito mais tranquilo, só que eu demorei para fazer esse salto pro meu trabalho sem ser jornalístico, né? O criativo, vamos dizer assim, original. E aí, quando eu comecei, de fato, a usar referência fotográfica no meu trabalho, que foi mais no Isolamento, meu livro, aí que eu falei, nossa, olha como facilita. Aí comecei a usar referência fotográfica, usar vídeo muito, tirar dúvida de como as coisas são na vida real, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e quando você vai ver não é exatamente aquela ideia. E aí percebi que facilita. Então foi esse caminho, mais ou menos. Uma pergunta, como que você usa vídeo como referência? Na verdade, você usa o frame, né, do vídeo, então ele vira uma imagem. Mas às vezes também tem o funcionamento da coisa, o movimento daquela coisa, né? Sei lá, por exemplo, você quer desenhar uma janela e ter o jeito certo da janela abrir e fechar. Então, às vezes, o vídeo te ajuda você a entender, né, como que aquele mecanismo funciona. Eu falei o exemplo da janela por causa do isolamento, mas, enfim, pode ser qualquer coisa, né? Mas é interessante porque mesmo o quadrinho, a ilustração sendo uma coisa estática, a gente está sempre desenhando movimento, né? Ações. Então você ter noção de como aquela ação funciona, seja ela de um corpo, seja de um objeto, de uma coisa mecânica,
você vai conseguir desenhar melhor aquele funcionamento. Pô, eu vou além. A aula dessa semana de quadrinhos foi justamente sobre caracterização visual. E eu falei muito sobre isso, que como o quadrinho é estático, a gente tem que ser ainda melhor em representar movimento. Porque a gente, né, quando a coisa tá se mexendo naturalmente como uma animação, mesmo que ela fique um pouco dura, ela se mexeu. Então você viu que ela se mexeu. No quadrinho, se ela parece estática, ela vai ser lida como estática. Então a gente precisa muito fazer o movimento funcionar. Escolher o momento certo, o frame certo para você desenhar, pode dar mais movimento para o seu desenho, né? Ao invés de só fazer a cabeça parada lá, sem parte de baixo, sei lá. Então, sim, é muito importante. Elô, eu também tenho uma pergunta para você. O Rafa perguntou como você usa o vídeo, eu queria saber como você usa foto. Porque o seu estilo não é realista, você tem uma identidade muito própria no seu trabalho, e eu imagino que não necessariamente você vai desenhar em cima da foto. É mais tipo olhar e achar o seu jeito de fazer? Ou é por cima da foto? Não, é olhar e achar meu jeito de fazer. São coisas bobas, assim, tipo, como que fica esse braço se essa pessoa estiver nessa posição? Como se organiza o rosto olhando por esse ângulo? E acho que até porque o meu trabalho é mais do cartoon, tem esse trabalho de adaptar, né, pro meu traço. Então, a imagem é muito importante. Na Pipa, por exemplo, eu usei muitas fotos minhas. Tem uma cena que ela tá fazendo chapinha no cabelo, assim. Aí eu tirei uma foto minha fazendo chapinha lá, porque tinha que ser num ângulo que desse pra ver que era uma chapinha, né? Então, eu uso como uma referência que eu vou olhar e fazer alguns estudos daquela posição, daquela coisa que eu tô desenhando, e depois eu meio que adapto pro meu traço, assim, é assim. É incrível como que a gente não sabe como as coisas são. A gente só acha que sabe, né? Eu sempre falo isso nas aulas, quando eu faço oficina e tal, porque, sei lá, desenha um fogão. Você sabe a ideia de um fogão, mas você não sabe fazer um fogão de verdade, de um modelo específico, por exemplo. Tá ligado? A gente não sabe onde é que fica cada detalhezinho, onde é que fica o botão, onde é que fica o negócio que gira, que faz o fogo. É super específico. E não tem que saber, você não tem que saber isso. Exato. Você pode, nesse caso, olhar a referência, entendeu? Carro é um negócio que é muito icônico pra mim nesse sentido, porque cada carro é específico. E a gente acha que não sabe como eles são, mas se a gente fizer errado, o leitor... Tipo, eu não sei dizer o que tá errado, mas eu sei que tá errado, sabe? Sim. Então tem coisas que é muito... Tem que olhar a referência, não tem como. Eu quero pegar esse gancho que o Rafa colocou. Porque ontem mesmo eu tava fazendo os thumbnails, os layouts, os lápis de uma HQ. A primeira cena é numa cozinha. E assim, o que tem numa cozinha? Sempre tem, né? Então, enfim, coloquei lá um fogãozinho. E assim, sei lá que modelo que ele é. Eu só sei que ele tem elementos. E acho que aí que tá um ponto interessante da gente pensar sobre o uso de referência. O que você tem na sua memória visual, da sua vivência no mundo, meio que vale já. Porque você já viu um fogão, você já mexeu no fogão, idealmente você tem uma noção básica de como ele é. Se a sua história, o seu roteiro, o briefing do projeto pede vamos supor, ele está falando de fogão, mas pode ser o carro também, qualquer coisa. Um elemento, um objeto muito específico, vale muito a pena você se aprofundar naquele design, naquele funcionamento, porque aquilo importa para a história. Agora, se é uma coisa mais ou menos genérica, eu acho que dá para confiar um pouco no seu instinto não, né? Mas no repertório visual que você já vai ter. O que me leva a outras coisas, assim, eu fui montando um megazord de conceitos na minha cabeça, vou ver se eu consigo não ocupar tempo demais. Eu amo, pode falar. Vamos lá, megazord de conceitos. Repertório é extremamente importante, tá? Repertório é o quê? É conhecimento não só de outros estilos, de técnicas e tudo mais, mas do aspecto visual das coisas também. Então, assim, todo mundo sabe o que é uma árvore, mas nem todo mundo sabe desenhar uma árvore, e existem milhões de espécies de árvores. Tá? Você pode ir do mais genérico, que é o que geralmente a gente coloca, porque tanto faz, até coisas absurdamente específicas, porque tem a ver com a geografia, com o clima do lugar, e por aí vai, né? A flora do lugar, por aí fica específico demais para você improvisar. Repertório se constrói, não vem na cabeça sua. Uma pessoa que cresce num ambiente tropical, por exemplo, tem outra noção de geografia, de clima, de fauna, de flora. Uma pessoa que cresceu num ambiente ártico é outra coisa. A gente tem sorte hoje em dia de que dá pra gente construir nosso repertório e ampliar ele com a internet, porque por muito tempo você tinha que, sei lá, ir para algum banco de dados físico, uma biblioteca, né? Ou como muitos artistas da antiguidade faziam, montar, eles chamam de tipo arquivo morto, né? Você vai ficando recortando coisa de jornal, de revista, né, de catálogo, você vai juntando, tem a pasta de paisagem, tem a pasta de cachorro, tem a pasta de
National Geographic, por aí vai. A gente não precisa mais disso. A gente pode pesquisar e construir o seu repertório. O exemplo que eu queria dar, e que é muito interessante, é o seguinte: eu estou morando nos Estados Unidos atualmente, então eu tenho muito contato com a produção de quadrinhos daqui e dos independentes daqui. E eu comprei o quadrinho de um cara que eu conheci, que é um lance meio Electra, meio Demolidor, assim, de super-herói, ninja, enfim. Nem vem ao caso se é bom ou não é. Não é. E aí o que acontece? Tem uma cena que a personagem principal, ela é derrotada pelo vilão, e daí um carinha normal encontra ela, leva ela pra casa e tal, e ela acorda. Tá? Depois dessa pausa dramática, na qual eu perdi o meu fone de ouvido, deixa eu concluir a ideia. O cara então leva a moça pra casa e tudo mais, ela acorda e ele tá com uma mesa de café da manhã e eles batem um papo lá. Né? O cara ajuda ela. Essa história se passa em Nova York. A mesa de café do cara da manhã tem pão francês, um bolo de fubá, uma garrafa térmica de café. O desenhista é brasileiro. Claro, né? Pô, mano. Então, assim, isso é um exemplo de como a gente precisa de referência para estar adequado a muitas coisas, né? Então, a gente tem que procurar essa referência. E quando eu falo de repertório, a gente não é obrigado a saber tudo, né? O próprio Rafa falou assim, eu, por exemplo, meu nêmesis é carro. Veículo, Nossa. odeio desenhar veículo. Odeio Toda também. vez que eu desenho um veículo, pode apostar que foi referência, porque eu não sei fazer essas coisas de cabeça. Mas eu sei fazer outras coisas de cabeça, porque elas me interessam mais, e acho que é natural a gente ter mais facilidade com um repertório, não precisar de referência para coisas que a gente gosta de fazer. Eu acho que dentro disso que você falou também, tem o outro lado, né? Do quanto também as nossas referências às vezes não são colonizadas, né? Por exemplo, às vezes alguém fala assim, desenha um tijolo. Aí você vai desenhar aquele tijolinho de casa de tijolinho europeia. Sem pensar que aqui no Brasil a gente usa muito mais aquele tijolo que é furadinho, por exemplo, né? Isso aconteceu na coletânea da Inco, a gente comentou no canteiro de obras, como muitas pessoas já criavam aquele tijolo, o arquétipo do tijolo. O tijolo maciço, E não o que a gente usa mais. E isso serve para muitas coisas. Por exemplo, você vai criar um cenário que se passa, sei lá, na cidade de São Paulo. Só que aí você desenha uma cidadezinha meio Nova York, sem considerar que São Paulo é uma cidade que não é igual a Nova York. Tem muita mistura de arquitetura, tem picho, tem plantas específicas do Brasil, né? Não vai ter, uma graminha e pinheiros, sei lá. Não, vai ter, sei lá, espada de São Jorge, vai ter uns matinhos que crescem mais em países tropicais, né? Então isso é muito legal também, de pensar o quanto a gente é colonizado e precisa fazer um esforço para quebrar isso, às vezes, eu acho. Me ocorreu aqui que tem muito brasileiro que desenha quadrinhos ou mangá, especialmente, né? Que o referencial deles é tão forte com a arte vinda de fora que eles querem fazer uma história que se passa no Brasil, mas o referencial estético deles é totalmente externo. O cara que quer desenhar um mangá que se passa no Brasil, ele vai num colégio, e no colégio as meninas estão com roupa de sailor e abrem um armário, locker, para tirar os livros. Tipo, não é qualquer escola no Brasil que tem isso. Aliás, a maioria não tem. Mas você vê, o referencial é tão forte dentro do mangá ou do norte-americano que esse é o ponto de partida. E não a própria vivência que a pessoa tem no próprio país dela, na própria cultura dela. Até o nome das pessoas, né? Às vezes é o nome dos personagens. E aí o Jerry falou... Gente, Jerry? Quem chama Jerry? Pelo amor de Deus, né? Eu tô amando isso porque esse episódio foi pra um lugar que eu não tava esperando. E esse lugar é a minha tese de doutorado, gente. Eu tô estudando exatamente como que a gente representa o espaço nos quadrinhos, sabe qual é? Então, isso é super relevante, porque o que eu tô estudando é exatamente como que onde acontece a história, meio que é a história, sabe qual é? Então, eu contar essa história do Locker em São Paulo é uma história. Eu contar essa história do Locker no Kansas é outra história. Entendeu? Com certeza. Isso faz muita diferença. E a gente fazer essas escolhas de forma consciente é essencial, porque se você não fizer de forma consciente, o seu leitor vai interpretar do jeito que ele quer. Essa aqui é a parada, entendeu? Então, você tomar essa decisão de que não, eu vou fazer isso aqui dessa forma, porque eu quero que tenha uma resposta específica do leitor, é trabalho, responsabilidade sua, né? E a gente está saindo do lugar da referência visual e indo para o lugar da referência conceitual, referência de premissa, talvez, entendeu? Até a própria premissa. Se a gente pegar as nossas histórias brasileiras, os conflitos que a gente tem aqui são outros.
exemplo, sempre todo mundo sacaneia isso, né? Que Breaking Bad não acontecia no Brasil, porque no Brasil, Breaking Bad, o cara vai pro SUS, tá ligado? Então, eu tô com câncer, vai pro SUS e resolveu o problema, acabou a história, sabe qual é? Então é isso, a gente tem que ter referências até pra, não é só, né, a gente começou falando de imagem, e isso vale, né, a gente tá falando aqui de arte, eu sei que a gente acaba sempre puxando pro quadrinho um pouquinho, porque somos quadrinistas, mas esse papo vale pra escritor, vale pra músico, entendeu? Você tem que sempre estar procurando referências para que você fale de um assunto de forma que aquele assunto seja coerente com a sua proposta. Sabe qual é? Exato. O que eu mais vejo em aluno nosso na Inco é isso, é o cara que ele quer fazer uma história, e aí eu pergunto para ele por quê? E a resposta dele é, não sei, eu só fiz assim, entendeu? E isso é problemático, porque se você não coloca uma postura, eu vou usar talvez palavras duras aqui, político-cultural na que você está fazendo, entendeu? Ela vai ser dada por outras pessoas, não vai ser neutra, entendeu? As pessoas vão usar aquilo ali e falar, então isso quer dizer tal coisa. Não queria não. Ué, mas você não definiu o que você queria, então tá para jogo. Total. Entendeu? Linkando com a ideia das nossas aulas, eu falei isso recentemente no curso de arte final, que tudo que nós vemos numa obra, a gente vai entender como uma coisa que tá pronta e que foi intencional. Porque tá lá, tá pronta. A não ser que seja muito escabroso o problema, né? Mas a gente geralmente vai pegar um quadrinho, vai olhar uma ilustração, vai falar um canto que tá rabiscado da arte e vai falar, é pra ser assim. Só que se aquilo destoa, vamos supor, tem uma coisa que eu quero trazer daqui a pouco também sobre isso, mas se isso destoa do universo estético daquela obra, vai chamar atenção, vai ser esquisito, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso também. Pode não ter sido intencional, mas vai ser percebido como intencional pelo observador. Então, você também tem a responsabilidade de pesquisar tudo sobre aquilo que você está produzindo, né? Sim. Especialmente quando são temas que você não tem domínio, para não acabar escrevendo ou desenhando asneira que as pessoas que conhecem daquilo vão apontar facilmente. E eu vou além. Eu acho que como isso é um trabalho e é difícil, não é uma coisa fácil você construir esse repertório momentâneo, digamos assim. Porque muitas dessas coisas, gente, você vai pegar referência, por exemplo, vou fazer um quadrinho sobre a Guerra do Paraguai. Sei lá, eu vou ter que olhar armas, uniformes, um monte de coisa. Que, sei lá, eu não estudo Guerra do Paraguai na minha vida, então eu vou fazer isso nesse momento, depois eu vou meio que esquecer a maior parte deles. Algumas coisas eu talvez lembro, mas é um repertório provisório, digamos assim, sabe? Isso dá muito trabalho de fazer. E é por isso que eu falo pra quem tá começando a escrever, a desenhar. Meu irmão, escreve sobre o que você conhece. Porque senão você vai ter um trabalho gigantesco para além de aprender a fazer aquilo que você quer fazer, entendeu? Então o cara quer fazer o primeiro quadrinho. Ele vai fazer o primeiro quadrinho dele, que ele quer aprender a fazer quadrinho e também aprender sobre, sei lá, o Japão feudal. Pô, maluco. Só aprende a fazer quadrinho, conta a história do seu bairro primeiro, entendeu? Não que você não possa falar sobre o Japão feudal. Mete bronca, mas primeiro você tem que dominar o contar histórias em quadrinhos, ou em livros, ou em prosa, o que quer que seja, para depois explorar esses assuntos mais espinhosos, que são espinhosos para você, né? Porque você vai saber as outras coisas. As outras variáveis agora são constantes. Nunca constantes, mas são menos variáveis, digamos assim. Eu acho que dá para misturar também as duas coisas, né? Eu vou dar o exemplo aqui do Paulo Moreira, que é maravilhoso, e ele fala muito da realidade dele, né? Da cidade dele, que é João Pessoa. Então ele coloca as pessoas falando como se fala em João Pessoa, as gírias de lá, as coisinhas, né? Os detalhes de lá, até picho na rua, os cachorros, as senhorinhas nas portas das casas, enfim. E ao mesmo tempo, às vezes, ele faz umas narrativas malucas, tipo, duas senhoras conversando por WhatsApp e começam a brigar através de mensagens de bom dia, né? Que é o bom dia socorro. Então, Excelente. É muito legal. É um negócio que vira uma, sei lá, uma luta quase que Dragon Ball Z, só que é entre duas senhorinhas da Paraíba. Então ele conhece muito bem essa realidade e isso transparece na obra. Agora ele também acabou de lançar o Boca de Siri, que é sobre um siri gigante que tem tipo 30 metros e que às vezes aparece em João Pessoa e que as pessoas da cidade amam o siri. E aí o siri começa a brigar contra um robô gigante da prefeitura, patrocinado por Beth, e vira também um negócio absurdamente gigante, mas vejam, é a realidade dele, ele se inspirou nisso, e lendo o processo criativo dele, ele conta, né, que
Essa inspiração veio muito dele andando de bike pela cidade, desenhando a cidade, né? Então é isso, ele não precisa ir para o Japão feudal para criar uma história incrível. É uma história riquíssima, essas duas, Bom Dia Socorro e Boca de Siri, sem ele precisar inventar uma realidade que ele vai precisar estudar e tal, né? Então, eu acho gênio, Paulo. Maravilhoso. Beijo, Paulo, se estiver assistindo. Eu vou mandar pra ele quando esse episódio sair, ele vai assistir com certeza. Eu acho que é legal esse ponto, porque foi o que eu falei no início e você explicou super bem, que é essa distinção entre referências visuais e referências talvez conceituais ou de escrita, né? Porque Culturais, talvez. Culturais, é uma forma mais ampla e até, inclusive, difícil de definir. E isso é o que torna ela mais interessante pra gente aqui. Porque o Paulo Moreira, ele tem toda essa bagagem cultural de uma pessoa que é maneiríssima, e aí ele bota o Link do Zelda nesse lugar, entendeu? Ele bota um Pokémon. Então, é muito mais fácil pra gente absorver a referência visual que é de longe, porque é literalmente só olhar e fazer, mas como é que o Link se comportaria, sei lá, no Japão, porque ele é um personagem japonês? Eu não sei isso, é muito mais difícil achar essas informações porque eu não tô lá. Então, se você quer usar referências de outro lugar, use-as visualmente, primeiro, pelo menos. Porque é uma primeira camada que é mais fácil de alcançar. Essa referência mais profunda de comportamento ou de como as pessoas se relacionam, ou formas de falar. Isso tem que ser da sobrevivência, pelo menos no início, porque envolve muita pesquisa e que, se você não fizer, vai soar artificial. Vai soar... Nem que não seja artificial, vai soar pior do que alguém que é de lá e fez. Entendeu? Porque eu sempre falo para meus alunos isso. Eu quero fazer um quadrinho sobre, sei lá, Inglaterra medieval. Aí eu pergunto para ele o seguinte: o que você, que mora em Nilópolis, tem para acrescentar ao ethos da Inglaterra medieval que um maluco que nasceu na Inglaterra e estudou isso na escola não consegue fazer, sabe? Verdade. Pode ser que tenha. Claro, pode ser que tenha. Mas é muito mais difícil para você isso. Agora, você tem coisas para acrescentar muito interessantes sobre talvez a Baixada Fluminense que esse cara não faz ideia do que é. Entendeu? Você tem essa bagagem. Naturalmente, é mais fácil para você chegar nesse lugar. Mas eu acho que a gente tá divagando pra caramba porque a gente tá falando de repertório mais do que de referência. Eu só queria dar um exemplo de como isso que o Rafa falou funciona muito bem. Não tem como o Zé Carioca ser produzido por pessoas que não são brasileiras. E ainda diria mais, de preferência eles têm que ser cariocas. Não como uma coisa restritiva, mas um americano, norte-americano, não consegue escrever uma história do Zé Carioca, porque ele não entende o Rio de Janeiro, né? Então, assim, claro, que seja um brasileiro, né? Não é obrigatório ser um carioca. Mas a Abril produziu e publicou por décadas HQs do Zé Carioca, que são incríveis, são excelentes, estão na memória, no imaginário popular do brasileiro até hoje, que um americano não teria condição de fazer, né? Então, que bom que a gente pôde fazer isso. Com esse personagem, que no caso, né, do panteão da Disney, é nosso, né? É brasileiro. Eu queria dar um exemplo sobre isso, depois a gente faz um breakzinho para falar alguma coisa importante, que, curiosamente, tem a ver com o Japão feudal. Porque eu tô assistindo Shogun, que é aquela série sobre o Japão feudal e tal. Por isso que veio na minha cabeça, né? Como a gente falou, como que o que você tá assistindo e acompanhando influencia pra caramba, né? E aí tem uma cena nessa série, não é um grande spoiler não, tá? Que é muito legal e ela reflete muito isso que a gente tá falando, porque é sobre um pouco de conflito cultural, né? É sobre um inglês que acaba sendo prisioneiro e acaba fazendo parte daquela sociedade japonesa ali, 1700 e pouco. E aí ele se torna um cara que ele tem uma casa e ele tem funcionários, todos japoneses. Só que ele não fala japonês direito ainda. E aí ele quer fazer tipo um guisado de frango, uma coisa, uma iguaria britânica, né? Que a gente sabe que a comida britânica não é exatamente famosa por ser gostosa, mas enfim. E aí ele bota tipo um frango, sei lá, pendurado lá de fora, meio que pra apodrecer, porque eles usam isso de alguma forma, não conheço essa receita, né? Tem que deixar aqui pelo menos uns 3, 4 dias. Aí falam, mas vai feder muito. Aí ele, não, mas tem que ficar ali, não é pra tirar. Ele não sabe falar japonês direito, então ele fala assim, não tirar, tirou, morreu, tá ligado? E aí, beleza. E aí o bagulho fedendo. Um dia ele chega em casa, tá todo mundo triste, e aí ele olha pra parada, ué, tiraram a parada? Aí, tiraram sim, aquela coisa bem japonês, da Juliana falando assim, aí ele, mas quem que foi que tirou? Ah, não, foi o fulaninho, que é o seu jardineiro. Aí ele, não, eu entendo, o maluco deve estar um fedor bizarro, já tava na hora de tirar mesmo pra gente fazer o tal do guisado. Onde é que ele tá pra gente falar com ele? Aí ele morreu. Aí eu, como assim ele morreu? Você falou que quem tirar, morre. Ele morreu. E ele ficou assim, que isso, cara? Que loucura, tá ligado? Meu Deus. Sabe qual é?
os malucos mataram o jardineiro porque ele tirou a parada do frango fedendo. Sabe qual é? Porque na cultura dos caras é assim que funciona. E ele ficou alucinado. Isso atormentou ele vários dias, entendeu? Ele matou o jardineiro dele, que era um velhinho simpático, ele trocava ideia e tal. Sabe qual é? Então, agora para pensar. Você, brasileiro, ia escrever essa história? Não ia, porque você não faz ideia que é assim que funciona no Japão. Entendeu? Se você olha o nome dos créditos dessa série, é um monte de maluco nome japonês, tá? Não sei se são japoneses de verdade, mas assim, eles têm uma relação cultural com aquilo lá, eles devem ter. E aí a história foi construída baseada nisso, entendeu? É um pouco o que a gente tá falando, na verdade. Eu queria só lembrar vocês, agora nesse momento de breakzinho, de algumas coisas. Primeiro, que as pré-matrículas da INCO estão abertas, não a matrícula ainda, porque a matrícula só abre em junho, mas como tem poucas vagas, a gente abre a pré-matrícula para você garantir a sua vaga. A gente tem os cursos do Mário, tem os cursos da Elo, tem os meus, tem os de todo mundo, e semestre que vem tem alguns cursos novos, um deles é um curso de caderno de viagem. Para quem me acompanha nas redes aí, que eu fico viajando e desenhando as coisas, vai ter um curso de caderno de viagem para você aprender a fazer caderno de viagem, e ele está, eu estou terminando de montar os slides, está, coisa linda. Então, fiquem ligados. Falando de INCO ainda, eu queria lembrar que esse podcast que você está ouvindo nesse momento, ele sai sempre no Spotify e no YouTube. E no YouTube ele sai no meu canal e no canal da INCO. Sigam o canal da INCO, porque várias pessoas acompanham e não seguem o canal da INCO. A gente bota no meu canal por enquanto também, gente, porque a ideia é que o meu canal tem mais gente, a gente pega um pouco de tração, mas em breve vai sair só no da INCO. Então, sigam o canal da INCO, porque não só tem o podcast, como tem outros conteúdos legais lá que a gente está postando também. Vai ter umas coisas novas vindo por aí, então sigam o canal da INCO. Além disso, a gente tem também alguns anúnciozinhos dos nossos estimadíssimos professores, porque eles têm newsletter. Então, se você quer aprender sobre o que eles estão fazendo, acompanhar essa coisa meio mais pessoal, como é esse podcast aqui, né, que a gente ouve as nossas histórias mais pessoalmente, tanto a Elo quanto o Mário tem newsletter. Querem falar sobre isso? Gente, olha só, a minha newsletter, Elo News, sempre usando meu nome aí. A ideia é sair um pouco das redes sociais, não depender tanto desses algoritmos que, enfim, né, acabam ferindo um pouco a gente, não depender tanto dessas big techs malucas. Então eu abri uma newsletter gratuita. Não tem spam, eu mando mais ou menos uma vez por mês, assim, até mais espaçado. A ideia é um resumão das coisas que eu postei nas redes sociais, para quem não viu. Tem muita gente que me segue, mas fala que não recebe, eu fico maluca com isso. Agenda, então, vou estar na sua cidade, né? Beleza, aviso lá sempre. Se tiver algum aviso legal, tipo, daqui a pouco vai começar a pré-matrícula do meu curso na INCO, aí coloco lá também. E eu sempre dou alguma dicasinha também cultural, uma coisa que eu tô assistindo, tal. Então é uma relação bem legal. Quem quiser se inscrever é só ir no meu site elodangelo.com.br/newsletter, colocar o e-mail lá e assim, cansei, não quero mais assinar, é só cancelar, tá tudo certo. Então se inscrevam lá. Aproveitando a onda, então, da newsletter, a minha se chama Quebra-Cabeça. É um quebra-cabeça de coisas. A ideia é basicamente como a da Elo, assim, não depender da rede social para poder falar de coisas que são muito caras para mim, que é processo criativo, são os meus eventos, são os lançamentos de quadrinhos que eu faço. Conseguir reunir nessa newsletter um tipo de olhar por trás da obra, sabe? Um olhar de bastidor. Então, é um tipo de diário, é também a minha agenda de eventos, é também os meus lançamentos. Eu sempre mostro um monte de coisa dos meus cadernos de desenho, de processo criativo do meu trabalho, que eu não mostro em mais nenhum lugar. Então, para quem gosta de acompanhar uma coisa sendo gerada, eu acho que é uma ideia bacana. O ano passado, quando eu estava produzindo o Absence, que é um quadrinho que eu lancei aqui fora, eu escrevi o Diário da Ausência. Então, cada edição da minha newsletter estava elaborando sobre uma questão da produção desse livro. E, cara, foi tão legal escrever essas coisas que eu cheguei a cogitar lançar um livro sobre o livro, né? Tipo, pegar o texto da produção do livro e ter Eu leria isso. Eu leria isso, demais. Que legal, né? Já temos 2 leitores aí. Então, assim, eu gosto muito de acompanhar essas coisas, por isso eu também estou disponibilizando essas coisas. Então, eu tenho um canal no YouTube, não é sempre que eu consigo fazer vídeo, eu tô no Instagram, no Blue Sky, não é sempre que eu tô colocando coisas lá, mas a newsletter você pode ter certeza que sempre vai ter uma coisa legal para você ver. Inclusive, falando do canal do Mário, que é muito legal, acompanhem, como eu falei, o da INCO e o do Mário também,
eu voltei com o meu. Então, além dos vídeos normais daqui do podcast, eu tô tentando lançar um vídeo por semana, então vídeos bem interessantes. Eu tava com saudade de falar na internet, sabia? Saudade de... Até quem falou comigo essa semana foi o Vinícius Velo, autor do Crisálida. Ele falou, cara, que saudade de acompanhar você no YouTube, eu gostei de ver que você tá voltando e tal, tô acompanhando. Então, eu fico feliz de saber. E, enfim, são debates, às vezes, inclusive, ideias do podcast aqui que eu queria explorar em mais profundidade, então eu faço um vídeo separado depois. Acompanhem lá, que é sempre bom. Mas, voltando ao nosso assunto do podcast, a gente falou muito sobre o que é referência, o que significa, por que ela é importante, mas eu queria ser mais específico agora e perguntar para vocês onde vocês buscam. Produzem referência, né? A Elo falou que ela tira fotos e tal. Vocês produzem referência? Vocês têm sites? Vocês têm livros? Como é que funciona? Olha, eu gosto muito de tirar a foto das minhas próprias referências. É claro que nem sempre é possível, né? Tipo, se eu tenho que desenhar um carro específico, eu não vou procurar uma Ferrari, sei lá, para tirar foto. Então, nesse caso, eu busco muito no Google mesmo, bem ligada aí, né, também nas redes sociais, às vezes, Pinterest e tal. Mas sempre que eu posso, eu tento tirar foto. Porque eu uso muita referência de posição, né? Então, eu mesma faço ali a posição das minhas personagens. Durante a pandemia também, eu descobri um banco de imagens muito legal, que eu esqueci o nome, mas depois a gente vai colocar aqui na descrição, que era uma moça que ela fazia várias poses, assim, e aí eram uns pacotes, tipo, poses de mago, sei lá, e aí era ela com uma vassoura, como se fosse um cajado lá, e aí ela fazia várias poses. E pose de namorados, aí era ela com outra pessoa fazendo várias poses, e eram vários corpos diferentes, assim, super legais. E era tudo gratuito, você podia comprar um arquivão com todas, mas tinha várias coisas gratuitas, era super legal. Então eu curto explorar essa galera também que produz referências para você poder, visuais, né, para você poder usar. Legal. Eu tô seguindo um perfil no Blue Sky que é bem nessa pegada, Elô. Eu vou procurar. Será que é o mesmo? Pode ser, né? Eu não lembro o nome também, mas depois a gente combina aí e vê se é a mesma pessoa. Mas é muito legal mesmo o perfil. Eu já trabalho assim, eu acho que eu não preciso tanto de referência para corpos, para pessoas, a não ser que seja uma coisa muito específica, né? Tipo, uma pessoa específica que você tem que aprender a desenhar, ou um corpo específico que você não tem muita proficiência. A minha questão mais com referência é lugares e veículos, principalmente. Tudo que eu preciso procurar de referência, eu também vou para a internet, vou para o Google, pesquiso, e geralmente nas minhas pastas de projeto, sempre tem uma pasta chamada referências. Então eu vou coletando. O que eu tento fazer, em alguns casos, quando é muito pontual e isso não é tão, sei lá, crucial para a história, não vai se repetir tanto, eu geralmente pego a referência que mais funciona para o thumbnail que eu fiz, né? E aí eu uso aquela e tá tudo bem. Se é uma coisa que vai ter mais ocorrências na história, eu tento pegar muitas imagens daquela mesma coisa e aprender, de fato, a desenhar aquela coisa. Então, eu já fiz, por exemplo, de desenhar em cima de foto mesmo, a layer lá, né, desenhar em cima da foto de um carro específico que aparece em um quadro de uma cena de um quadrinho. Por outro lado, tem coisas que eu já precisei aprender a desenhar, tipo animais que eu precisei aprender a desenhar com outros ângulos e tal. Então, é mais fácil você ter um banco de dados maior. Eu recomendo, aí tá uma coisa, é um alerta, na verdade, né? O Pinterest é legal, né? Fazer coleções de referências online é muito legal. Mas eu recomendo um pouco de cautela, porque é muito fácil a gente se perder na infinitude das coisas, porque aí você vai olhando e fala assim, eu tô pesquisando, sei lá, anatomia de braço, aí de repente eu achei uma imagem de um prédio, falei assim, pô, isso aqui é legal, vou guardar na pasta de perspectiva. Aí você continua olhando, você acha uma de luz e sombra. Isso daqui eu podia pôr luz e sombra. Quando você vê, você ficou 4 horas no Pinterest, você não desenhou nada. É verdade. Né? Já aconteceu comigo. É bem possível que você nunca mais vai ver essas imagens na sua vida, cara. Elas só vão estar lá na sua board lá, sei lá, enfim. O que eu recomendo? Aprenda a filtrar as referências específicas para o que você precisa, baixa a imagem, tira um print que seja, mas tenha ela no seu computador, no seu iPad que seja, para você poder acessar fora de uma rede social, fora de um sistema que continua dando atualizações infinitas e te dando coisas infinitas, porque você vai se perder naquelas. O Pinterest eu uso muito para inspirar.
não tanto como a referência, né? Então, por exemplo, tô construindo um cenário que é o quarto de uma adolescente nos anos 2000. Aí eu procuro várias referências, não tanto para realmente desenhar, mas para dizer, olha só, a galera tinha muita TV de tubo com o VHS embutido, colocava pôster na parede, né? Então, para enriquecer o que eu vou criar depois. Também acho que é um jeito, né, de sair desse vórtex infinito. Tudo que você pegar de referência, o ideal é você filtrar essas coisas, não só filtrar para reduzir a quantidade, mas o nosso olhar artístico, ele já é um filtro, né? Então, você olhar para um objeto, você não vai desenhar aquele objeto como ele é, literalmente, a não ser que você tenha um estilo que é hiperrealista. E ainda assim, você vai ter filtros, né? Você vai ter que fazer escolhas nesse processo. Então, é legal aprender a ver também. O Rafa tem uma pegada muito legal nisso do Urban Sketch, de sair nos lugares, desenhar de observação. É outra experiência. Depois, talvez você possa voltar e vai inserir aquela experiência num quadrinho que vai ser mais lapidado, mais elaborado. Mas é importante você entender o que importa para você daquela referência, o que importa para sua estética. E aí, uma das coisas que eu trago no curso de arte final, que se você for fazer o curso de arte final, você vai ter uma aula específica disso, que é universo estético, é um termo que eu já usei aqui antes. É como um artista desenha absolutamente tudo que existe para ser desenhado. Então, parece muito colossal para você dar conta, mas é isso, assim. Eu desenho... Se eu tiver que desenhar um cachorro, eu vou desenhar um cachorro, o Rafa vai desenhar outro, a Elo vai desenhar outro e você vai desenhar outro. Porque a gente tem estilos diferentes e formas diferentes. Se a gente pegar a mesma foto do mesmo cachorro, vai sair 3 desenhos diferentes também. É verdade. Então, o universo estético é como a gente adquire informação visual a partir dessa experiência de pesquisa e, ao treinar o desenho, a gente converte aquilo em algo que faz sentido com o nosso estilo. Então, uma árvore do cenário da Turma da Mônica não faz sentido como cenário do Tex, por exemplo, ou de um épico medieval, porque a estética é completamente diferente. Então, é isso que eu chamo de universo estético. Então, dentro da sua pesquisa por referências, também tem esse processo de converter a referência em algo que caiba dentro do seu estilo. Só um parênteses, antes que eu me esqueça, eu encontrei aqui o Twitter que eu falei. É Adorca, com K, Stock. Adorca Stock. Só procurar, tem 1 milhão de poses. E comentando isso que você está falando também, eu acho que é muito importante a gente saber que as imagens que a gente usa de referência também são propriedades intelectuais. Então, gente, se você está fazendo tracing de uma fotografia que não está em Creative Commons, né, que tem direitos devidos ali para o criador, você pode, de repente, sofrer um processo também, tá? Porque isso daí é protegido por lei. E eu tenho uma aula no meu curso que é toda sobre legislação, né? Enfim. E um dos pontos que a minha advogada que me ajudou a construir essa aula me falou foi: se você pega uma imagem, uma fotografia e transforma num desenho sem autorização do autor, é como se você estivesse pegando um livro e transformando num filme sem autorização do autor. Então, você pode ter implicações legais. E aí, a gente usar uma fotografia, por exemplo, como referência, e só fazer o tracing, uma cópia, né, é muito mais perigoso para isso do que a gente fazer o que você está falando, Mário, de fazer uma composição artística baseada naquela imagem, usando aquela imagem para você aprender como aquilo funciona, passando por toda a sua estética, enfim. Então, aquilo ali vai te ajudar a se inspirar. Você não vai fazer uma cópia exata e fiel daquilo ali, que pode ser até perigoso legalmente, né? Então, concordo total. Eu adorei isso que a Elo falou, porque a gente consegue ir para o caminho que eu queria ir. Obrigado. Aqui é tudo combinado, gente. É isso. Inclusive, eu adoraria fazer um episódio do podcast sobre tracing, sobre as implicações éticas e morais de você desenhar por cima de coisas. Tem uma aula em quadrinho 2 que a gente fala um pouco disso, a gente fala muito sobre o Hollywood e as coisas que ele falava em relação a isso, que é bem interessante / problemático, mas partindo desse ponto, né, de que você usar fotos de outras pessoas, ou desenhos de outras pessoas, ou imagens de outras pessoas, tem potencial para ser problemático, eu sou talvez um pouco purista nesse sentido, e eu gosto de fazer referências. Então eu vou desenhar
o que eu tirei foto, eu vou desenhar o que eu observei no Urban Sketching, e na maior parte dos casos, eu vou projetar os espaços que eu preciso. Então, eu sou o maluco que vai fazer 3D das coisas, entendeu? Eu, às vezes, gasto mais tempo montando um 3D de um lugar do que desenhando ele. Só porque, se eu quiser botar nele depois, ele vai fazer sentido pra mim, entendeu? E isso me protege em vários sentidos, né? Porque é meu, então não é nem como se, usei o negócio de outra pessoa. Não, eu que fiz aquilo ali. E ao fazer aquilo ali, né, ao desenhar aquele espaço, projetar aquele espaço num modelo 3D, eu ativamente construí uma relação com ele. Então eu conheço aquele espaço muito bem, entende? Uhum. O que é muito legal, né? Eu, como essa origem arquiteto, né, da parada, eu gosto muito de usar o espaço como parte da história. Então, aquela janela tá ali por um motivo. Ele vai ser usada daquela forma, entendeu? Então esse tipo de janela tá aqui porque ele é mais importante do que outro tipo de janela. E aí ele vai passar pela janela de um jeito, porque de outro jeito não teria como passar e tudo mais. Mas, se você não for maluco que nem eu, você pode só buscar referência de modelo 3D na internet. Porque eu acho muito mais útil que foto, pelo simples motivo de que a foto tá parada. E o modelo 3D eu posso botar na posição que eu quiser. Isso E é. a foto, quando você olha a foto, você fica muito preso composicionalmente à composição da foto. Então, às vezes, sei lá, um carro, por exemplo, ele tá numa foto de uma posição e fala, cara, mas na minha composição, pra minha página funcionar, ele tinha que estar um pouquinho pra direita. E não tá. E aí você fica travado, e aí ou você vai ter que desenhar meio de olho, olhando a referência, tentando entender o que pode funcionar, ou você vai ter que adaptar a sua imagem inteira à referência. E, o que é mais importante? A sua narrativa é mais importante que a foto, entendeu? Claro. Então, poder botar o 3D na posição que você quer mais ou menos ali é muito mais útil. Dito isso, ainda no meu purismo em relação a referências, eu não gosto de usar referência para figura humana. Um pouco na veia do que o Mário falou, não por qualquer motivo de que, não, eu sou muito bom desenhando figura humana, nem é o caso, mas é porque, diferente de espaços e veículos e outras coisas, de objetos, que eles funcionam de um jeito fixo, então não importa de onde eu olho esse objeto, ele é o mesmo objeto, ele tem a mesma geometria, o corpos humanos, e corpos animais também, mas principalmente humanos, que a gente conhece muito bem, a chance dele ficar duro se eu copiar uma referência é muito grande. É verdade. Então, eu quero prezar pelo dinamismo das figuras. Então, eu prefiro usar a referência para todo o resto, mas a figura humana eu vou fazer com o meu gestual, mesmo que fique um pouco mais torto, mesmo que fique um pouco errado, porque, pelo menos dinamicamente, né, vai ficar mais fluido o movimento dele do que se eu fizesse um tracing, ou se eu olhasse uma referência. Aí é muito do que a Elo falou, né? Eu gosto de olhar a roupa da pessoa. Eu vou fazer a minha figura, a minha estrutura, mas eu vou botar a roupa que eu vi numa foto, se for o caso, entendeu? Mas eu acho que é importante, Rafa, para quem tá ouvindo, também saber que isso não vem do nada, né? Que você já fez muito modelo vivo, que você já estudou. E outra coisa muito importante também, principalmente quando a gente tá tratando de corpos humanos, é saber que não existe um tipo de corpo humano, né? Quando a gente tá estudando anatomia, e o Denis fala muito disso, ele fala, cara, a gente aprende ali um corpo padrão, meio que para compreender num primeiro momento como que aquilo funciona, só que esse corpo talvez nem exista na vida real, né? As pessoas têm alturas diferentes, formatos diferentes, o cabelo muda muito, às vezes a pessoa não tem um membro ou mais, e isso é ser humano também. Então a gente também tem que incorporar isso no nosso trabalho e saber experimentar essas coisas. Então, não é que você não usa referências, mas é que o uso de referência é diferente. É um estudo que ficou na sua cabeça, né? E eu vou além, porque se você não faz isso, você tá fadado a desenhar várias versões de você. É verdade. Já vi muita gente fazendo isso. Todo boneco da história é a pessoa, é o autor, tá ligado? Total. Só que com cabelo preto, aí com cabelo branco, aí com um de terno, tá ligado? É a mesma pessoa. Isso vale tanto pra imagem quanto pra personalidade. Eu vejo histórias que, tipo assim, cada personagem é o autor, só que o autor com raiva, o autor feliz. Não, cara. Eles têm que ter reações diferentes a situações diferentes, porque são pessoas diferentes. Isso é super difícil de fazer. Entendeu? Posso já ter sido culpado disso. Eu não vou comentar, mas acho que é normal. Eu também já fiz Mas uma coisa, eu acho que a gente talvez poderia até propor essa ideia de que o nosso repertório é do tamanho da nossa vivência e da nossa curiosidade. Então, para uma pessoa que está acostumada com um ciclo muito pequeno de pessoas, ou cultural muito pequeno, que só vê as mesmas coisas, que só lê as mesmas coisas, só assiste as mesmas coisas, o seu repertório vai fatalmente ficar muito restrito. Então, qualquer busca por referência pode parecer um estorvo, né?
Nossa, caiu na minha mão um roteiro e eu tenho que falar desse assunto que eu não conheço nada. Que saco. Mas se o seu mundo é pequeno, você só vai gerar ideias pequenas também, sabe? Então, o repertório, ele é maior do que saber desenhar coisas. Ele é saber tons de voz, corpos diferentes, personalidades diferentes, sabe? Sei lá, arquiteturas diferentes. E para isso você tem que estar aberto, cara. Você tem que sair de casa, tem que pesquisar, tem que fluir, tem que conhecer gente. Isso aí só vai engrandecer seu trabalho como artista. O Mário fala tão bem, né? Às vezes eu fico olhando assim, rapaz... Nossa, você devia ser professor, viu? Acho que eu vou investir nisso também. Talvez eu devia fazer um canal no YouTube, quem sabe? Eu acho. Não é ainda oficialmente o dever de casa, porque eu tenho um dever de casa separado, mas eu queria só trazer um livro que eu até fiz um vídeo recentemente sobre ele, que é muito legal, que foi o Sketchbook do Chris Ware. Que eu não sei se vocês sabem quem é o Chris Ware, é um quadrinista maravilhoso, vocês deviam conhecer, né? E ele tem um trabalho que é super geométrico, né? É meio quase um vetor, né? E não é feito tudo num pincel, é coisa de maluco. Mas o sketchbook dele, cara, eu achei que eu ia ver vários desenhos de círculos e quadrados, tá ligado? Porque ele, né? Maluco, o sketchbook dele é uma loucura, é mancha de nanquim, ele faz umas coisas achuradas, e ele desenha estilos diferentes, e eu fiquei tão impactado com isso, porque realmente mudou pra mim o que é estudar referências, né? Porque você acha que o trabalho final de um artista é o que ele tá estudando, mas justamente o contrário, o trabalho final é o resultado de um moedor de referência que ele botou tudo ali no meio e misturou tudo e saiu aquela parada. Então, não se prenda, como o Mário falou, não se prenda a estudar só o que você gosta ou só o que você sabe, porque senão você fica muito restrito. Então, é mais interessante, eu digo mais, você vai fazer melhor o que você gosta se você estudar outras coisas, entendeu? Porque você vai conseguir fazer a distinção de que, isso aqui é o que eu sei fazer, isso é o que eu não sei fazer, isso é o que funciona para o que eu quero, isso aqui não funciona para o que eu quero. Você tem muito mais... dando uma analogia super horrorosa. É igual você introduzir alimentos para crianças, entendeu? Você tem aos pouquinhos e tem que ir colocando coisas, senão ela vai ficar com um paladar super infantil para sempre. Entendeu? Ela tem que ir conhecendo outros gostos, até para ver o que ela gosta e o que ela não gosta. Porque é possível você não gostar de coisas, mas você precisa conhecer coisas para saber o que você gosta e o que você não gosta. Senão você vai ficar para sempre... É igual... Vou dar um exemplo engraçado, e que a gente passa pro dever de casa, eu prometo que tá acabando aqui. Produção, Matt, desculpa. Que é o seguinte, tem um vídeo meu no canal, super antigo, que é um vídeo hiper polêmico, que eu adoro, sobre super-heróis brasileiros, que merece até um remake, porque ele é muito bom. Vamos fazer um podcast desse assunto, hein? Eu queria, esse vídeo é muito bom. Esse vídeo tem um cara que ele foi xingar todo mundo nos comentários na época, assim, falou que ia me bater na rua e tudo. E aí, não, o bagulho foi muito doido. Meu Deus. E aí, tem uma hora que ele argumenta uma parada no comentário que eu achei maravilhoso. Que ele fala assim, é engraçado porque ele fala de um ponto de vista ufanista mesmo, né? Os quadrinhos brasileiros são muito melhores do que os quadrinhos, qualquer coisa feita lá fora. Eu sei disso porque eu não leio nada lá de fora há mais de 20 anos. Ué. Aí eu fiquei, como que você sabe então, cara? Ele tem certeza. Assim, até pode ser válida que as coisas brasileiras são melhores. Eu, em muitos aspectos, concordo. Mas não é não lendo o resto que você vai poder dizer isso, entendeu? Você tem que conhecer o que está acontecendo para poder ter sua opinião, uma opinião informada, entendeu? Isso vale para referências também. Bom, dito isso, dever de casa, gente. Vamos falar de dever de casa? O que vocês trouxeram pra galera aí hoje? Gente, eu trouxe duas coisas. Uma é um quadrinho e outra é um álbum, tá? Então, vamos lá. Quadrinho... anotem aí, porque esse título, eu até vou olhar a cola, porque eu sempre erro. Vamos lá. Andei por entre frestas e te trouxe flores, pedras e algumas miudezas, do Crumbin, Paulo Crumbin. Gente, este quadrinho é maravilhoso. Ele fala sobre... Eu nem sei dizer o que é, mas é um quadrinho que questiona a própria ideia do que é um quadrinho correto. Fala de colonização, fala sobre... fascismo, essa estética fascista que vem ganhando popularidade, enfim, é muito, muito bom, assim, e ele traz referências muito latinas, muito brasileiras. Opa, minha gata apareceu aqui. Então ele é muito interessante, justamente por isso que a gente estava falando, né, de aumentar um pouco a sua perspectiva, né, de mundo, aumentar ali sua bolha. Então, essa é uma, e o Crumbin é um autor brasileiro maravilhoso, Kingo, beijo Crumbin, maravilhoso. E a outra referência que eu ia trazer é o álbum Debi Tirar Umas Fotos, do Bad Bunny,
que inclusive eu estou aqui com a camerinha, porque eu fui no show dele. E foi Legal. tudo. E, gente, esse disco, mesmo que você não goste de reggaeton, trap, salsa, esse disco é muito legal, porque qual que é o lance? O Bad Bunny, ele é um artista de Porto Rico. Porto Rico é um território, basicamente é uma colônia dos Estados Unidos. É meio parecido com Havaí, assim. E eles são extremamente, assim, ferrados, né? Eles não têm direito a voto, é uma situação horrorosa que eles vivem, mas é território dos Estados Unidos. E aí o Bad Bunny, ele fez esse disco falando sobre Porto Rico, aí ele usa muitos samples de músicas de Porto Rico, antigas, ritmos tipo salsa, misturando com reggaeton, com trap, canta muito em espanhol com as gírias, né, e a forma de falar de Porto Rico, e ele virou um fenômeno, assim, né, ficou muito famoso, e aí ele fez uma turnê mundial agora, quer dizer, mundial não, né, nas Américas, assim, e ele não se apresentou nos Estados Unidos, quer dizer, ele se apresentou em Porto Rico, e aí quando questionaram ele falou, mas eu fiz um show nos Estados Unidos, em Porto Rico, não é nos Estados Unidos? E, enfim, aí veio para toda a América Latina, super legal. E aí, eu tô falando desse disco, por quê? Porque é um jeito da gente abrir um pouco a cabeça sobre o que significa colonialismo. Esse disco fala muito sobre colonialismo e como as nossas referências são dominadas por isso. Inclusive, a capa do disco são 2 cadeiras daquelas de boteco, brancas, de plástico, sabe? Que é uma coisa que une toda a América Latina, sabe? Que criança que nunca dormiu em uma cama formada por 2 cadeiras daquelas, sabe? Quem que nunca viu 2 véias conversando na calçada, fofocando, sentados nessas cadeiras, né? Então, esse disco é muito legal, faz a gente pensar sobre o que é ser latino, sobre a nossa condição de colonizados, mas também é uma festa da cultura latina, enfim. Recomendo, ouçam, é maravilhoso. Deixa eu comentar rapidinho sobre os seus deveres de casa, porque são 2 exemplos que são ótimos para falar do que eu acabei de falar, que são 2 paradas que eu particularmente não gosto muito, mas que eu consumi as 2 coisas e acho importante que você consuma para você dizer que não curtiu tanto, né? O do Crumbin, inclusive, salve Crumbin, aquele abraço, eu achei a condução da narrativa muito caótica para mim. É caótica. É caótico. Mas é proposital, né? Sim, é proposital. Então, eu entendo por que foi feito, eu acho que isso tem que existir, entendeu? Não Exato. É tanto pra mim, mas eu entendo que tem que existir. É legal que livros como esse quebrem a lógica estruturadinha do quadrinho e tal. Então, legal que existe, não é pra mim, mas tudo bem. E a mesma coisa do Bad Bunny, a minha esposa adora, já mandou pra ouvir várias vezes, eu entendo a importância, eu gosto dele como figura cultural, mas não gosto da música, eu acho a música chata. Mas tudo bem, é isso. A capa do álbum é maravilhosa, concordo com vocês. Demais, gente, demais. Maravilhoso. Te amo, Bad Bunny. Volte para o Brasil. Elô, você arrasou demais nas indicações, cara. O que eu vou fazer a partir de agora? Assim, eu vou fazer, então, pegar um gancho com música e depois eu chego no que eu já queria propor mesmo. Eu tenho me divertido muito com umas descobertas que o Spotify às vezes dá pra gente, alguém indica e tudo mais. E a última coisa que eu ouvi que eu achei incrível é uma banda que chama El Efecto. É uma banda brasileira, quase certeza, mas é uma banda brasileira, que é forró com metal, com samba, com rap, com pop, com punk, com tudo misturado. É muito, muito legal. E acho que a música deles que mais me pegou, eu acho que ela tem tipo uns 8 minutos de duração, chama... Ai, como que é? O Encontro de Lampião com Eike Batista. Matheus, nossa produção aqui do podcast, é fã dessa parada, já me mostrou essa música particularmente. E ele falou que essa galera é do Rio, é do Rio. Ah, então, pô, é excelente, cara. E assim, é um exemplo de algo brasileiríssimo, que se apropria de estéticas musicais importadas, né? Porque tipo, o heavy metal não nasceu aqui, enfim, mas a gente faz. O que me leva a dizer que, assim, grandes nomes da música, do rock, por exemplo, que é uma coisa que eu consumi muito, brasileiros, se tornam mais interessantes quando eles trazem coisas brasileiras. Inclusive, a produção avisou a gente aqui que essa música do El Efecto que eu comentei é por si uma referência a uma música do Chico Science, que fala de Isaac Asimov e Santos Dumont. Então, assim, gente, o que você admira, o que você consome, tem as suas próprias referências, e essas referências têm referências. Então, conhecer o que inspirou quem te inspira é importante. E nesse ponto que eu vou chegar na minha lição de casa.
Meus queridos, eu trouxe meio que quase uma lição de casa, um dever de casa de verdade. Então, pessoal, esse daqui é um mapa de influência. Um pouquinho de contexto aqui, isso apareceu no DeviantArt como um tipo de desafio, né? Que nem esses Inktober e tudo mais, muitos anos atrás. Na época eu fiz o meu, acho que era 2008, 2009, e recentemente eu fiz esse que vocês estão vendo aqui para o meu curso de arte final. A gente tem uma das aulas em que uma das tarefas é montar o seu próprio mapa de influência. Tá? Então a ideia é criar um mosaico com os artistas que mais te inspiram esteticamente ou até narrativamente. Não precisa ser só de quadrinho, né? Pode ter fotografia, pode ter cinema, pode ter música, pode ter escritores, né? E a ideia é você fazer esse processo de, tipo, uma auditoria das suas próprias referências visuais, de coisas que te inspiram, para ver o quanto delas que você absorve, o quanto aquilo te inspira de fato, quais são, sei lá, os 10 ou 12 mais importantes que você acompanha constantemente e que te inspiram. Enfim, esse daqui é o meu, mais recente. Então tem desde Will Eisner, que é uma influência para o meu trabalho desde sempre, o Craig Thompson também, que é uma influência que publica um grande trabalho épico e inspirador a cada 10 anos. Então, assim, a cada 10 anos ele volta para o meu radar e fala, putz, esse cara continua excelente, né? E o Rafa comentou um pouquinho antes aqui do Bill Sienkiewicz, que ele falou que não imaginava que estava na minha lista de referências, de influências. Mas assim como o David Mack, ele traz um experimentalismo com o fazer quadrinhos, com o fazer arte, que vem de uma base de artes visuais, que também está na minha base, e que não aparece sempre no meu trabalho, porque não é todo o trabalho que permite isso. Eu usava muito no terapia, essa doideira de mistureba, de mixed media, né, e de metáforas visuais e tal, eu adoro fazer, mas não é todo o projeto que permite isso. Então, a minha proposta para vocês façam uma auditoria no seu Pinterest gigantesco, colossal, na sua pasta de referências gigantescas e colossais. Às vezes o seu arquivo não tem nem o nome do artista. Descubra o nome dos seus artistas favoritos, siga eles nas redes, monta um banquinho de dados com coisas desses artistas que te inspiram para você revisitar, como a Elo falou que faz também, se inspirar, por exemplo. Às vezes eu estou sem ideia, eu estou sem vontade, sem energia para produzir, eu abro um livro do Craig Thompson e eu fecho na 3ª página, eu falo assim, agora eu estou energizado, bicho, agora eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que é uma coisa interessante para você se conhecer também como artista e entender que esse mapa, assim como o meu, a cada ano que passa ele muda um pouquinho, o seu também vai mudar. Mas é legal você saber quem você é como artista hoje e ter esse referencial. Eu queria comentar rapidinho sobre o Craig Thompson. Eu adorei a fanart que ele fez da Mônica, que você colocou ali. Pior é que eu pensei a mesma coisa. Muito bom. Só faltava esse não é um gengibre. O que ele plantava? Eu imaginei que essa raiz é tipo um Sansãozinho, só que ele tá meio tipo desbotado. Né? Faltava só ser um coelhinho. Porque ela tá adulta, cara. Porque o Sansão depois de um tempo desbotou e tal, entendeu? Aliás, esse livro eu acredito bom. que não saiu no Brasil ainda. Eu podia até indicar também, vai ficar para o próximo episódio, chama Ginseng Roots. É muito bom, cara. É muito bom. Elo, você acho que particularmente vai gostar pelo o aspecto de reportagem que ele traz. E o Rafa iria adorar pelo jeito que ele usa o espaço como forma de contar essa história também. É muito filé, cara. Tomara que saia no Brasil logo. Que massa. Vou procurar. Bom, então o meu dever de casa, ele é bastante diferente do que vocês trouxeram, porque ele não é nem quadrinho, nem música, ele é um catálogo, um livro ilustrado, não sei. É um livro que saiu pela Olhares no ano passado, que é o Harmonia das Cores na Aquarela. Uau! E esse livro é muito legal, porque ele, na verdade, no iniciozinho tem um pouquinho de introdução de como usa aquarela, aquela coisa meio tutorial básico, né? Teoria das cores e tal. E depois, maluco, é o livro inteiro só assim, ó, Art Nouveau. E aí ele bota um monte de cores e como usar. Aí, sei lá, Aurora Boreal, paleta, entendeu? Padrões geométricos africanos. Sabe qual é? Cara, é muito legal porque assim, não vou ler esse livro. Um dia eu queria o Mário, né? Preciso me inspirar, eu pego, dou uma folheada e falo, nossa, que legal a paleta chamada Arte Aborígene. Entendeu? E é o tipo de coisa que, pô, legal isso aqui, eu posso buscar algo nesse sentido. Então é um ótimo ponto de partida para eu buscar outras referências, sabe qual é? É legal ter isso em casa. E só pra gente, já que eu sou o último para encerrar de maneira geral, uma coisa que a gente não falou nesse episódio, que eu acho que seria essencial a gente falar
muito legal a internet. Adoro, sou fã, mas ter referências físicas, ainda hoje, tem uma biblioteca que você pode ir consultar, ela é maravilhosa porque ela acaba. Então eu vou pegar esse livro aqui e aí eu vou folhear ele e ele acaba. Ele não tem um feed, entendeu? Que eu fico preso nele para sempre, igual o Mário comentou. Então, muitas vezes, quando eu não tenho muito tempo, eu quero ver uma coisa mais específica, eu vou buscar referências nos livros. Isso é bom mesmo. E isso é muito bom. Então, faça isso também, se é uma possibilidade. Não achem que a internet é o grande oráculo de tudo. Né? Existe vida para além da internet. É um pouco isso, assim. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. E sim, eu acho que a gente tem que ter o emojizinho, para quem vai colocar o emojizinho no final. Quem viu até o final esse papo aqui, que ficou um pouco longo, vocês têm sugestões de o que é pra botar? Eu não sei, eu não tenho nem Colocaria eu não sei se a gente já usou esse, mas o olhinho, sabe? Aquele olhinho assim. Tem até... legal. Nossa, eu adoro você usar vê? esse olho. Eu também, eu uso pra tudo. Eu gosto muito. Adoro. Então é isso, a gente tá olhando pro lado porque a gente tá desenhando e olhando a referência pro lado. Exato. Olho no peixe, outro no gato. Isso. Então botem um olhinho aí pra gente ver que você viu até o final. E comentem, gente, aqui embaixo também se vocês estão interessados nesse tema, se é um tema que a gente pode voltar, porque eu achei super legal esse papo, eu não tava botando fé, mas acho que rendeu, que a gente pode falar muito mais sobre ele ainda se vocês tiverem vontade, então vamos conversar. Obrigado a vocês dois, obrigado Matt também, e é isso, gente. Até semana que vem, continue estudando, continue fazendo arte, e a gente se vê semana que vem para falar mais sobre processo criativo, e é isso. Valeu, gente, aquele abraço, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau.